Essa série de programas vai lhes apresentar o livro mais influente já escrito. Uma distribuição Comev. Descobrindo a Bíblia. Programa 1. Prazer em conhecê-la. Versão brasileira Dublamix Rio. Agora, eu asseguro a vocês que estão no começo de que não precisam saber muito sobre a Bíblia para gostarem desses programas. Na verdade, não precisam saber nada sobre a Bíblia. Porque essas séries pretendem prover vocês com uma instrução simples e básica desse livro fascinante. E para aqueles de vocês que estão familiarizados com a Bíblia, podem ter algumas surpresas. Nesse programa, nós daremos a vocês uma visão geral. No próximo, como conseguimos as escrituras hebraicas. Depois, o programa das escrituras cristãs e, finalmente, como aqueles escritos chegaram até nós depois de muitos séculos e a influência que eles tiveram por todo o mundo. Sempre um best-seller. A Bíblia é o livro de maior circulação e mais traduzido na história do mundo. Isso remonta à inovação do prelo de Gutenberg, quando a Bíblia, em latim, foi o maior livro a ser impresso pela máquina tipográfica em 1450. Desde então, ano após ano, cópias da Bíblia são impressas mais do que qualquer outro livro. Nos anos mais recentes, 60 milhões de Bíblias completas, cerca de 90 milhões de Novos Testamentos e cerca de 1,5 bilhão de partes das Escrituras foram publicadas em cerca de 2.000 línguas e a quantia que é impressa cresce a cada ano. Mas embora a Bíblia exceda a todos os livros em circulação, ela também gera grande controvérsia. Na verdade, a Bíblia sempre provocou debates calorosos, gerando reações passionais em alguns dos grandes pensadores e líderes através dos anos. A Bíblia, prós e contras. Se queremos destruir a religião cristã, precisamos, antes de tudo, destruir a crença do homem na Bíblia. O conhecimento total da Bíblia vale mais que o ensino universitário. A inspiração da Bíblia depende da ignorância dos cavaleiros que a leem. É impossível escravizar mentalmente ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Seria melhor usar luvas quando formos ler o Novo Testamento. A proximidade de tanta impureza quase força isso. Tenho procurado na Bíblia, sem resultado, qualquer sinal apropriado. Tudo nela é uma covardia e engano. Toda a bondade do Salvador do mundo é comunicada através desse livro. Todas as coisas que os homens desejam estão nela. Sempre que lemos histórias obscenas, a depravação sexual, execuções cruéis e torturas, a vingança sem piedade, a qual está em mais da metade da Bíblia, seria mais consistente que chamássemos isso de trabalho do diabo do que o trabalho de Deus. É a história da humanidade que tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Dentro desse livro assustador, a Bíblia, repousa o mistério dos mistérios. É melhor que nunca tivesse nascido quem lê para duvidar ou lê para desprezar. A Bíblia é o maior benefício que a raça humana já experienciou. A Bíblia cresce muito mais em sua beleza à medida que crescemos em nosso conhecimento dela. Bom, vocês podem ver que quando se trata da Bíblia, estamos lidando com algo muito poderoso e desconcertante. Parem e considerem como, voltando a George Washington, esse é o único livro já utilizado no juramento de presidentes e governadores. Ou o livro em que as testemunhas são solicitadas a colocar suas mãos antes de darem o testemunho solene em um julgamento. E o que é tão interessante sobre a Bíblia é que, de alguma forma, é tão simples que uma criança pequena pode compreender. Porém, de outra forma,
algumas das mentes mais brilhantes nunca foram capazes de compreendê-la. Eu ouvi uma vez a Bíblia ser comparada a uma piscina com água. Uma piscina que, em algumas partes, é tão rasa que uma criança pode andar nela. Mas a piscina é também tão profunda em outros lugares que um elefante pode nadar nela. Bem, a Bíblia é um livro maravilhoso que contém passagens que, em alguns casos, são muito profundas. Mas, em geral, a Bíblia como um todo é simples o bastante para qualquer um que não tem estudo poder ler e entender a vontade de Deus e seguir o caminho de Deus. Bíblias são confeccionadas de várias formas, tamanhos e formatos. Como a Bíblia em figuras para crianças, ou, se preferirem, Bíblia em quadrinhos. Essa é como se parecia a primeira edição da Bíblia de King James. Em um formato bem pequeno, temos aqui a Bíblia toda do tamanho de um polegar. Essa aqui era chamada de Bíblia de mão. Era pequena e conveniente para os pioneiros levarem com eles para os lugares selvagens. E essa era a Bíblia de dedo. Aqui está a Bíblia toda num pequeno pedaço de microfilme. Aqui está um pôster com todo o Evangelho. Ou este, um pôster com todo o Novo Testamento, num modelo de rosto dividido de forma a criar a imagem. Na Etiópia, as tribos usavam cópias das Escrituras, escritas à mão em peles de animais. Esse é o livro de Salmos e a concepção deles do rei Davi. Essa é a Bíblia em cassete. Ou você pode ter uma Bíblia no seu computador, em inglês ou, se preferir, nas línguas originais, hebreu e grego. Filmes da Bíblia foram feitos em várias versões para crianças e livros inteiros da Bíblia reproduzidos palavra por palavra. A única pessoa cuja vida tem sido interpretada mais do que qualquer outra pessoa é Jesus, das páginas da Bíblia. As versões da Bíblia são milhares. É provável que não haja nenhum meio de comunicação ou de arte o qual não tenha retratado a Bíblia. O significado da Bíblia. O que a palavra Bíblia significa? A palavra provavelmente veio daqui. Esse é o porto de Byblos, no Líbano. Byblos era conhecido por ser um lugar importante pelo embarque de papiros. Byblos, em grego antigo, originalmente significava o interior da casca da planta de papiro. O papiro era usado como papel no mundo antigo. Podem ver como conseguimos a palavra papel do papiro. O papiro era então usado para fazer livros. Então, Byblos, que vem da planta do papiro, se refere a livros. Isso é bem simples. Bíblia simplesmente se refere a livro. E pelo que achamos, a Bíblia não era chamada de Bíblia até o século IV depois de Cristo. Um livro sagrado enraizado na história. A Bíblia é pensada como um livro sagrado. Na verdade, os editores acham isto quando eles colocam a palavra sagrada na capa. Então temos Bíblia Sagrada, ao invés apenas de Bíblia. Eles vendem mais. Mas o que isso significa? Muitas religiões têm livros que consideram sagrados, e a origem dos livros sagrados é explicada de várias maneiras diferentes. Por exemplo, os seguidores do islamismo acreditam que seu livro sagrado, conhecido como Corão, foi revelado diretamente por Deus ao profeta Maomé por cerca de um período de 20 anos, começando por volta do ano 610. As revelações teriam vindo através de várias formas, incluindo sonhos, ouvindo Deus diretamente e através do anjo Gabriel. Os Mormons proclamam que o seu livro sagrado, chamado Livro dos Mormons, veio ao seu fundador Joseph Smith quando um anjo chamado Moroni contou a Smith onde algumas tábuas de ouro estavam enterradas. Smith as achou e as traduziu, e elas formaram a base para a fundação da Igreja Mormon. A origem da Bíblia é considerada de várias formas diferentes. A Bíblia está enraizada e baseada na história.
Ela lida com o que aconteceu em lugares como o Mar da Galileia, onde Jesus entrou num barco para ensinar. Esse barco da época de Jesus foi descoberto há poucos anos. A Bíblia vem da experiência de um povo específico, em lugares específicos, num tempo específico. A Bíblia lida com o significado da vida humana nesse planeta, com histórias de pessoas que vieram nesse planeta. Nós não estamos discutindo a questão se a Bíblia foi ou não inspirada por Deus, como a maioria dos judeus e cristãos acreditam a respeito de suas escrituras. Estamos simplesmente observando que, se foram inspiradas, a inspiração foi realizada através de um processo que envolveu a vida humana, a história humana, do que é comum na vida de todos nós. A Bíblia é sobre pessoas e eventos que tiveram lugar em nosso mundo. O mundo da Bíblia. A maior parte da Bíblia centraliza-se em uma pequena parte do mundo, o Oriente Médio, onde os primeiros acontecimentos tiveram lugar na pequena terra de Israel. Israel tem o mesmo tamanho que o estado de Nova Jersey. Você pode ver facilmente porque essa região tem sido sempre uma espécie de cruzamento do mundo. Aqui, a África, a Ásia e a Europa se encontram. Aqui, onde a maior parte da Bíblia foi escrita e onde a maior parte dos eventos bíblicos aconteceram. E podemos voltar hoje àquele mundo antigo e visitar muitos dos lugares onde os acontecimentos tiveram lugar e estão gravados na Bíblia. Egito, onde os hebreus foram escravizados pelos faraós. O Rio Jordão, que os israelitas atravessaram para entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida, que é hoje tão convidativa, em outros dias foi tão assustadora. Belém, onde Davi cuidou das ovelhas de seu pai e onde Jesus nasceu. O lugar no cenáculo, no Monte Sião, onde a última ceia foi servida. Cesareia, no Mar Mediterrâneo, o local da primeira igreja que divulgou o Evangelho aos gentios. Corinto, um atarefado porto grego sobre o qual 2 cartas do Novo Testamento foram escritas. E o ponto focal das terras da Bíblia, a cidade de Jerusalém, hoje sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. Essa cidade é mencionada 656 vezes na Bíblia. Durante os séculos, Jerusalém foi destruída 17 vezes e reconstruída 18 vezes. Alguns livros levam muito tempo para serem escritos. A Bíblia trata desse mundo que está ao nosso redor há muito tempo. Coloquem em mente que esse é um livro cuja escrita terminou há 1900 anos. Mas quanto tempo vocês pensam que, na verdade, levou para escrevê-la? Quanto tempo leva-se normalmente para escrever um livro? O rabino Jacó Neusner nos diz na introdução do seu livro Um Rabino Fala com Jesus que ele o escreveu em 8 dias. 3 Ratos Cegos, de Ken Auletta, sobre como as redes de TVs americanas buscam seus caminhos dentro dos novos meios de comunicação. Levou 6 anos para ele pesquisar e escrever. Diane Middlebrook conta que trabalhou 10 anos na biografia da poeta Anne Sexton, com uma vida tumultuada que terminou em suicídio. Santo Agostinho viveu na época da invasão bárbara do poderoso Império Romano. Ele tentou explicar o que estava acontecendo ao mundo e trabalhou por 12 anos no seu clássico Cidade de Deus. O livro, escrito no começo do V século, é publicado ainda hoje. Então, livros podem ser escritos em períodos pequenos ou levar anos. Mas quando vamos até a Bíblia, não há nada que se compare com ela. A Bíblia levou cerca de 1000 anos para ser escrita. E por vários autores. Isso mesmo, cerca de 1000 anos. E esse é o tempo mínimo sobre o qual se discute. Provavelmente levou muito mais tempo para ser escrita. Vocês se lembram de que mostramos que a palavra Bíblia significa livro? Bom, isto pode ser algum tipo de engano, porque a Bíblia mesmo é mais uma biblioteca. Uma biblioteca que foi escrita e reunida